Estimada irmã, estimado irmão, simpatizantes e que nos acompanham nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas nesse dia 4 de outubro de 2023. Hoje temos duas motivações importantes para a nossa reflexão. Primeiro é o evangelho de hoje, que é o evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 62, um texto muito bonito dentro do campo vocacional. E segundo, a festa do grande santo do milênio passado, São Francisco de Assis. Começando pela reflexão do Evangelho, sempre nos dando conta que esse final do capítulo 9 fecha o primeiro envio dos 12 e abre depois, no capítulo 10, o envio dos outros 72, junto com os primeiros 12, portanto, segundo a nomenclatura de Lucas, seriam 84, e esses 84, então, já supera toda uma possível relação com a etimologia ou a numerologia judaica de 12, portanto, 84 significa a expansão do cristianismo primitivo dentro de todo o Império Romano, digamos assim, e também para fora do Império Romano. Então, esse capítulo 9, versículos 57 a 62, nos coloca nesse prisma vocacional a mentalidade ou a concepção jesuânica da vocação. A vocação é radical, não pode ter desculpas, não pode ter escamoteios, ela não pode ter justificativas para não ser assumida de maneira radical. E ele nos propõe dois exemplos. O primeiro é um vocacionado que Jesus pede para segui-lo e ele diz: eu vou te seguir, mas primeiro preciso ir para enterrar meu pai. Chamou um segundo, e este segundo disse: sim, também vou seguir-te, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. A conclusão de Jesus é de que, para ambos, a vocação fica em segundo plano. Em primeiro plano estão as coisas do mundo, as coisas da casa, dos familiares, dos parentes. São coisas que o mundo sabe fazer. E essas não são as prioridades de quem é chamado à vocação do anúncio do Evangelho. A conclusão disso, para Jesus, no versículo 62, é de que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, quem assume a vocação não pode estar voltado para trás, olhar para trás, amarrar-se. Ele precisa estar livre, e esse é o primeiro aspecto da vocação. Deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, tudo aquilo que é de fato, que as coisas do mundo naturais, deixar para que o mundo faça. E o vocacionado, a vocacionada, também a religiosa, precisa de fato assumir a radicalidade do Evangelho. Passando para o santo de hoje, que não é o santo de hoje, é o santo do milênio, São Francisco de Assis, lá no século XIII. São Francisco de Assis, no século XIII, funda ou opta, digamos assim, por um tipo de vida que vai contrastar com toda a burguesia do feudalismo, também com toda a burguesia da igreja. São Francisco de Assis vai criticar a igreja de uma maneira diferente do que a de Lutero, ainda que não possamos falar mal de Lutero, mas São Francisco de Assis critica a igreja a partir de dentro. Enquanto a igreja se aburguesava, São Francisco opta pela radicalidade da não propriedade. A chamada pobreza ou a dama pobreza vem depois, como a figura personificada da virtude da pobreza. Mas o primeiro princípio de São Francisco de Assis é nada de próprio, a não propriedade. E com isso, São Francisco de Assis faz uma crítica bastante severa, digamos assim, ao comportamento de grande parte do clero da época. Mas a faz de maneira pacífica, a faz de maneira evangelizadora, na verdade. Ele contesta com uma forma de vida e não com uma apologese com teses e assim por diante. São Francisco de Assis, dentro dessa perspectiva mística, depois de abandonar toda a sua vida boêmia e burguesa, é capaz de encontrar Deus em tudo.
E é por isso que nós encontramos em São Francisco de Assis aquilo que poderíamos chamar a alma das coisas mortas. Por que as almas das coisas mortas? Porque a natureza, porque os pobres, porque os leprosos, porque os mendigos, porque a miséria do mundo eram coisas mortas. E São Francisco é a alma disto. São Francisco é a alma da natureza. Ele é capaz de dizer: louvado sejas, meu Senhor, altíssimo, onipotente, bom Senhor. Teus são a honra, a glória e o louvor. E nisso São Francisco encontra a irmã água, o irmão sol, a irmã lua, a irmã natureza. São Francisco, o patrono da ecologia, dos animais, de tudo, daquilo que tem vida e aquilo que também não tem vida. É por isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, encontra inspiração nesse cântico das criaturas de São Francisco de Assis. E nesse contexto, São Francisco de Assis reverte um pouco o pensamento egocêntrico do mundo para o excentrismo do ser humano, olhar para fora. Ele é capaz de ver o irmão, a irmã, não só no pobre, não só no leproso, mas também no rico. Ele precisa também converter o lobo de Gubbio, tá certo? Ele precisa amar também o ditador, o déspota, a fim de converter nesse contexto. E então, São Francisco de Assis nos coloca dentro de um perfil do amor radical. Por isso que a oração dele é tão decantada, tão declamada, tão poetizada, a oração do amor. Onde existe o ódio, levar o amor. Onde existe a ofensa, levar o perdão. Onde há discórdia, levar a união. E onde há dúvidas, levar a fé. E assim por diante até o final desta oração bonita. E São Francisco de Assis, quando encontrava pessoas, ele e os seus frades pedia que os saudassem a todos com a saudação paz e bem. E também consagrou a sua bênção, conhecida como bênção de São Francisco, mas na verdade já está lá no livro dos Números, no capítulo 6, versículos 24 e 25, conhecida, quer dizer, seria a bênção de Arão, mas a história não transmitiu isso às gerações seguintes. E assim São Francisco de Assis resgata essa bênção de Arão. E que ela possa ser a bênção para nós nesse dia de hoje e sempre. Que o Senhor volva seu olhar para ti e te seja benigno. Que Ele olhe para ti com compaixão e te dê a sua paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Paz e bem.